Para onde vamos após essa vida? E lá, será que estaremos conscientes? Fica até o final desse vídeo e vamos aprender um pouco sobre essas questões pós-morte. Paz de Cristo, meus irmãos, seja bem-vindo ao canal Ciência Bíblica. Me chamo Lizardo, você é muito bem-vindo. Se não for inscrito ainda, se estiver pela primeira vez, se inscreve no canal, deixa o like se gostar e compartilha para que mais pessoas sejam edificadas com o nosso trabalho aqui de forma simples, objetiva, acerca de vários assuntos bíblicos, principalmente como estes que são alvos de grandes debates, polêmicas, porque afinal de contas se trata de uma situação que é única, A vida do ser humano aqui na Terra é uma só, uma única vez. As Escrituras deixam isso bem claro, Como diz o autor aos Hebreus, O homem está destinado a viver, morrer uma só vez, depois disso segue-se ao juízo. Então, para isso eu quero meditar com os irmãos, primeiramente no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 7 somente, É uma passagem bem conhecida, Versão revista corrigida, que diz assim: "E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu." Apesar de ser um livro poético, de sabedoria, ele nos dá o devido detalhe nessa questão de espírito e alma, Mas para mim é muito claro nas Escrituras que existe uma divisão do homem, em três composições: corpo, alma e espírito. As Escrituras mencionam em Hebreus capítulo 4, versículo 12, e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que diz, a separação do corpo, da alma e do espírito, juntas e medulas, que está ligada ao corpo humano. E aqui sabemos, bem claro, que o corpo, esta parte material que veio do pó, voltará para a terra. É algo que sempre se cumpre, sempre se cumprirá até a volta de Cristo. O escritor aqui não dá o detalhe, espírito e alma, mas trazendo somente uma ideia de que o corpo vai voltar para a terra e a alma e o espírito voltam para Deus. Então é onde vamos entrar na mensagem. O homem prestará contas diante de Deus, seja ele justo, seja ele ímpio. Todo ser humano, eu, você, prestará contas e estaremos diante dele, ou do tribunal ou do trono branco. E para isso, até que ocorra esses cumprimentos bíblicos, muitos se perguntam para onde vai o justo, para onde vai o ímpio. Então, existe sim locais, e vamos ler agora uma passagem bem conhecida, que se encontra no livro de Lucas. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, que é a parábola do rico Lázaro. Antes de eu começar a leitura, é uma passagem que o próprio Senhor Jesus se utiliza de uma cultura. Aqui tinha saduceus que eram orgulhosos, eram céticos, não acreditavam na ressurreição, pedia sinal ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus se utilizou de uma situação popular que geralmente acontecia de fato, pessoas ricas que morriam, mas o Senhor Jesus se utiliza deste fato real e traz uma alusão, uma parábola, porém com uma verdade, com uma lógica, Jamais o Senhor Jesus vai trazer escritas, ensinamentos que não têm uma lógica, ao mesmo tempo que vai fazer referências para outras situações na Bíblia que mostra que sim, existe um local, onde tanto os justos como os ímpios irão, mas locais separados, principalmente hoje após a vitória de Cristo na cruz. Então vamos ler a partir do versículo 19, que diz: "Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daqueles, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu
que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos e, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então, meus irmãos, uma passagem tremenda, né, que mostra um comparativo, né, o Senhor se utilizando de uma cena, uma situação fictícia, né, mas se utilizando de uma cultura, ao mesmo tempo que traz uma lógica a respeito de para onde vai o homem, né, mas aqui ele está trazendo uma comparação, porque os saduceus ali pediam sinais, eram céticos, eram orgulhosos, né, não criam na ressurreição e muitas outras coisas. Então o que é que acontece? O Senhor Jesus se utiliza dessa situação, nos traz uma verdade, uma lógica bíblica, e que até então o Senhor Jesus aqui cumprindo a lei ainda, né, os justos, após a morte, ficavam no seio de Abraão, um local diferenciado, que fica abaixo das profundezas da terra, né? Vamos ver mais à frente, o Senhor Jesus, ele desceu às regiões mais baixas, né? E pregou para espíritos, como diz o apóstolo Pedro, né? No capítulo 13, versículo 19, que diz que ele pregou para os espíritos e não para corpos. Quando acontece a ressurreição de Cristo, por exemplo, né? A Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, algumas pessoas ressuscitam e dão testemunho ali naquele povo, e acontece o quê? Que corpos, quando fala corpo, é justamente essa matéria. Mas quando o Senhor Jesus vai para as regiões mais baixas, como o apóstolo Pedro falou, para os espíritos. Não fazia lógica Jesus falar, pregar para quem está dormindo, né? Quando a Bíblia fala aqueles que dormem, os que estão dormindo, né? É uma utilização da gramática, é um eufemismo, né? É um eufemismo que quer dizer o quê? Que se está usando de uma palavra mais branda, mais sutil, mais delicada, para não dizer de fulano morreu, está morto, fulano morreu, né? Trazer um alívio, né? na palavra para uma pessoa que já está passando um momento difícil. A pessoa diz, olha, fulano está dormindo no Senhor, né? Passou para a glória, alguns usam esses termos, para confortar, né? Então, quando fala, né, que o corpo ressuscitou, sim, é o corpo, mas veja que Pedro fala que o Senhor Jesus pregou, né, para aqueles que, no contexto, na questão, né, de Pedro, para aqueles justos, Noé e sua família na época pré-diluviana, né? Mas que alguns intérpretes, né, alguns estudiosos aplicam também para todos os justos, né, que morreram antes da primeira vinda, antes da vitória de Cristo na cruz, né, que se rompeu o véu, como eu li agora há pouco, né, houve terremoto na terra, alguns corpos foram ressuscitados quando Jesus ressuscitou, né, aconteceu todo esse reboliço. E o que é que a Bíblia vai dizer? Em Efésios capítulo 4, versículo 8, diz que Jesus subiu e levou consigo o cativeiro, ou seja, uma prisão que estava todos os justos, né, todos aqueles que morreram esperando a promessa, né? Então, há alguns intérpretes, alguns estudiosos que dizem, né, que o seio de Abraão e o paraíso é uma só coisa. Antes eu acredito que era diferente mesmo, porque menciona seio de Abraão, estavam em um local separado,
Porém, com a redenção, com a vitória de Cristo na cruz, que se rompeu o véu e ele subiu aos céus e levou consigo cativeiro, né, mencionado por Paulo, então eu acredito sim que a partir daí passou-se a ser um local só, porque Jesus disse, né, ao ladrão na cruz, né, que se arrependeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, hoje sim, acredito que faz bem mais sentido que é um local só, o paraíso, ao qual os santos, né, os filhos de Deus, os justos, estão reinando ou estão vivos, conscientes, né, esperando o dia da ressurreição, da segunda volta de Cristo, para aí sim receber os seus corpos glorificados e passarem, todos nós, né, pelos julgamentos para os galardões, mas os ímpios, né, para o castigo eterno. Então, a Bíblia nos mostra que existe um local onde o ímpio, a pessoa sem Cristo, já vai ficar num local que é o Hades, que é a palavra grega, no Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, né, é Sheol, a palavra, e várias traduções bíblicas, né, ela trata como sepultura, né, como Tártaro, mundo dos mortos. Porém, é bom reforçar que o inferno, a palavra latim, né, portuguesa, ela irá, no final de todas as coisas, o castigo eterno será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a palavra Guiena, né, que se encontra no capítulo 20, né, versículo 14, que todo o inferno, com os seus anjos e todos que praticaram iniquidade, as bestas e Satanás, serão lançados no Guiena, que é o lago de fogo, que é a segunda morte. Então, o inferno é uma primeira etapa da parte baixa, onde estão reservados, né, os ímpios, as pessoas que morrem sem Cristo, né? E os que morrem com Cristo estão já, né, hoje no paraíso, né, que o Senhor Jesus subiu e levou, né, esse local onde era um descanso dos justos esperando a ressurreição. Então, agora a questão da consciência, sim, no próprio texto de Lucas, né, na parábola aqui do rico e Lázaro, né, diz, né, que o rico, ele reconhece Abraão, ele reconhece a Lázaro, ou seja, ele está consciente, né, no mundo dos mortos, ele está consciente. E também outros textos bíblicos vão nos descrever, né, como por exemplo Apocalipse capítulo 6, né, no versículos 9 e 10, Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10, que diz: E aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor dos testemunhos que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Veja que o apóstolo João, né, nas revelações que estava tendo do Apocalipse, ele vê almas, ele identifica que são almas e que são almas dos justos. E por sua vez, as almas dos justos estavam clamando em alta voz, né? Isto hoje, isto está em vigência, né? Porque o Senhor Jesus ainda não voltou e as almas estão clamando. Até quando? Ou clamaram, né? Até quando, Senhor, né, vingarás o nosso sangue? Estão clamando no céu por justiça, né? Estão conscientes as almas de todos os santos. Por isso que, né, eu acredito também que o contexto lá de Pedro, que ele fala ali para um determinado povo da época de Noé, que aguardavam a esperança, né, que foram pregoeiros do evangelho naquela época. Talvez, né, pelo próprio Senhor Jesus com seu espírito, né, usando Noé, né, durante aquele período. Então, se aplica para todos os santos, todos os justos que morreram, né, aguardando a promessa, e na ascensão de Jesus, após a sua ressurreição, ele levou cativo
E no paraíso, né, está todos aqueles que morreram em Cristo. Então, o justo, o crente, ao passar dessa vida, já vai para o paraíso consciente, né, esperando o dia da ressurreição, enquanto o ímpio, né, já espera no que é chamado Tártaro, mundo dos mortos, Sheol, Hades, em grego, que no português inferno, né, que no final de todas as coisas, Apocalipse 20, versículo 14, será lançado num lago de fogo. E interessante também que Filipenses capítulo 1, versículo 13, também Paulo almeja encontrar-se com o Senhor Jesus. O capítulo 1 é o versículo 23, que Paulo diz: mas de ambos os lados estou aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então, dá a entender, né? Paulo almejava estar com Cristo. Ele tinha o zelo pela igreja, o cuidado, a preocupação pelos irmãos, mas que almejava, como ele outra hora diz, né? O viver para mim é ganho, o morrer é lucro, porque ele sabe que para onde ele iria, né, estaria, né, consciente com Cristo já reinando. Mas o próprio Paulo, né, também diz, né, na sua carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4, que ele subiu ao terceiro céu. Ele não diz assim, né, por questão de sabedoria, né, ele fala: conheci um homem, se em espírito ou no corpo, não sei, mas que subiu ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, né, impossíveis de serem ditas ou expressas em palavras, né? E ele disse isso, ou seja, ele estava consciente do que viu, ele lembra do que viu, mas, né, não falou expressamente, né? Não sabemos se ele falou para algum dos seus discípulos, né, que não está escrito na Bíblia, porém nas Escrituras ele não revela, porém ele viu coisas espantosas, né, da glória de Deus, mas que ele não fala, mas ele é consciente do que viu nesse estado espiritual. Então, a Bíblia, ela nos dá poucas, porém evidências bastante fortes de que faz mais sentido sim estarmos conscientes, né, porque o espírito, a alma são, né, elementos que tendem na sua natureza a serem eternos, né? Seja para a morte eterna ou para a vida eterna. Alguns acreditam, né, que a morte eterna será um castigo, que os ímpios e Satanás serão aniquilados. Não creio assim, porque se vamos ter a vida eterna, como o próprio Senhor diz, né, então, porque a morte não seria também eterna? Se ela fala as palavras no sentido presente, constante, né? Castigo eterno, ranger de dentes, né? Sofrimento para todos sempre. A Bíblia nos dá essas evidências de que também o sofrimento daquele que vai, né, para o castigo eterno será eterno e também consciente, né? Com a sua alma que foi glorificada na ressurreição, né? Que os corpos serão todos, né, tanto os justos como os ímpios serão glorificados para as apresentações diante de Deus nos tribunais, e para isso obter o quê? Um estado de uma dimensão diferente, ao qual estaremos diante de Deus, diante dos anjos, para ser julgados. Queira eu, né, meu irmão, eu e você, estar no tribunal de Cristo, que será somente para uma prova de galardão, né? Mas para o ímpio, aquele que morreu sem Cristo, né, será para o sofrimento eterno. Então, meus irmãos, era este vídeo que eu queria trazer, né, para a nossa meditação, que existe sim dois caminhos, um para a vida eterna, outro para a morte eterna. E somos conscientes lá, até todos sempre, seja com Cristo e seja aqueles que irão morrer sem Cristo, pois as Escrituras nos diz assim, né? E você tiver alguma dúvida ou algum ponto que não concordou, deixe aí nos comentários que podemos responder. E se não for inscrito ainda, se inscreva, compartilhe esse vídeo para mais pessoas serem, né, edificadas e também nos ajudar no nosso canal, né,
ao YouTube dar mais direção e relevância no conteúdo. Então é isso, meus irmãos. Deixa o seu comentário, fica na paz, até o próximo vídeo. Forte abraço e Shalom!